Essa apresentação tem como objetivo introduzir os fundamentos da inovação educacional e apresentar as principais metodologias ativas adotadas por escolas contemporâneas. Ao final, espera-se que cada educador compreenda o que são essas metodologias, porque elas funcionam e como podem ser aplicadas na prática. O modelo tradicional de ensino posiciona o professor como transmissor de conhecimento e o aluno como receptor passivo. Esse formato atendeu demandas de outro tempo, mas apresenta limitações evidentes para o perfil dos estudantes e exigências do mundo atual. Inovar em educação significa reposicionar os papéis, onde o professor passa a ser mediador, ou seja, aquele que orienta, problematiza e facilita, e o aluno passa a ser protagonista, aquele que pesquisa, questiona e constrói o próprio conhecimento. Inovação, ele não é sinônimo de tecnologia, é, antes de tudo, uma mudança de postura pedagógica. A base teórica das metodologias ativas está no conceito de aprendizagem significativa, desenvolvido pelo psicólogo David Azubel. Segundo Azubel, o aprendizado ocorre de forma eficaz quando o novo conteúdo se conecta a conhecimentos que o aluno já possui, chamados de subsussores. Sem essa conexão, o que ocorre é apenas memorização mecânica, ou seja, o conteúdo é retido temporariamente e logo será esquecido. Para que a aprendizagem seja significativa, duas condições são necessárias. O material precisa ser relevante e compreensível, e o aluno precisa estar motivado a aprender. Quando essas condições se encontram, o conhecimento se integra de forma duradoura e a estrutura cognitiva o conhecimento se integra de forma duradoura à estrutura cognitiva do estudante. Todas as metodologias que veremos a seguir partem desse princípio. O que são metodologias ativas? Metodologias ativas são estratégias de ensino que colocam o estudante como agente central do processo de aprendizagem. Em vez de receber o conteúdo de forma passiva, o aluno é chamado a agir, investigar, discutir, criar e resolver. Os resultados documentados por pesquisas educacionais apontam para quatro benefícios principais: maior engajamento, desenvolvimento da autonomia, fortalecimento do pensamento crítico e estímulo à colaboração. Não existe não existe uma única metodologia ativa. Existem várias, cada uma com lógica e aplicação específica. Nos próximos slides, veremos as quatro mais utilizadas no ensino básico e superior. Sala de aula invertida ou flipped classroom. A sala de aula invertida consiste em inverter a lógica convencional do ensino. No modelo tradicional, a teoria é apresentada em aula e os exercícios são realizados em casa, sem suporte do professor. Na sala de aula invertida, o aluno estuda teoria antes da aula, ou seja, em casa, por meio de vídeo, textos ou outros recursos, e o tempo presencial é dedicado à prática, ao aprofundamento e à resolução de dúvidas com a mediação do professor. O resultado é o uso mais eficiente do tempo coletivo, onde o professor não precisa mais repetir o conteúdo para toda a turma, pois pode atender necessidades específicas de cada aluno. A sala deixa de ser um espaço de transmissão e passa a ser um espaço de aplicação e construção
de todos os alunos que estão ali presentes. A instrução por pares, ou peer instruction, foi desenvolvida pelo físico Eric Mazur, na Universidade de Harvard. A instrução por pares fundamenta-se na ideia de que os estudantes que acabaram de compreender um conceito explicam melhor do que quem já o domina há muito tempo, porque compartilham da mesma linguagem e das mesmas dificuldades recentes. O ciclo funciona em 3 etapas. O professor faz uma exposição breve e focada. Em seguida, os alunos respondem individualmente a uma questão conceitual. Por fim, os alunos com respostas divergentes discutem entre si, argumentam e buscam convencer o colega. Após a discussão, respondem novamente e os índices de acertos aumentam significativamente. Isso acontece porque o método desenvolve argumentação, escuta ativa e raciocínio lógico, além de criar um ambiente em que o erro é tratado como etapa natural do aprendizado e na construção para não ser repetido. Aprendizagem baseada em problemas, ou Problem-Based Learning, ou PBL, parte de uma inversão fundamental. O problema precede a teoria. Em vez de ensinar o conteúdo e depois apresentar a situação de aplicação, o professor apresenta um problema real ou contextualizado logo no início. Os alunos em grupo precisam investigar, pesquisar e propor soluções. E é nesse processo que o conteúdo curricular é aprendido, porque o aluno precisa dele para avançar. O PBL desenvolve simultaneamente competências de conteúdo e competências do século XXI, como colaboração, comunicação, resolução de problemas e pensamento crítico. É especialmente eficaz em abordagens interdisciplinares, onde diferentes áreas do conhecimento convergem para a solução de um mesmo problema. Temos um, temos um conteúdo bem conhecido, que é a gamificação na educação. E a gamificação é a aplicação de elementos e mecânicas de jogos em contextos educacionais. Lembrando que uma distinção visual que o jogo educacional é diferente da gamificação. Na gamificação, o objetivo é aumentar o engajamento e a motivação do estudante diante do grande estímulo com telas e bombardeamento de informações em um curto período, bombardeamento de informações vindo de diversas fontes de entretenimento. É importante encontrar novas maneiras de incentivar a motivação dos estudantes. O jogo educacional, ele é, entrando um pouco nos dois conceitos, o jogo educacional é uma atividade estruturada como jogo, já a gamificação adapta elementos de jogo, como missões, pontuação, feedback imediato, níveis de conquistas, a atividades pedagógicas convencionais. O diferencial da gamificação está no feedback imediato e contínuo. O aluno sabe em tempo real como está progredindo, o que precisa para melhorar e quais metas já alcançou. Isso estimula a persistência e reduz a aversão ao erro.
A gamificação pode ser implementada com recursos digitais ou de forma totalmente analógica, como cartões, quadros de progressos e sistema de pontuação em papel. Partindo já para a perspectiva do professor, a gente passa a enxergar o novo papel do professor e se vê a necessidade de ter adoção de metodologias ativas que não reduz a importância do professor, pelo contrário, ela redefine e amplia o seu papel. O professor passa a atuar como mediador, quem planeja as experiências de aprendizagem, quem formula os problemas instigantes, quem orienta a pesquisa, quem conduz aos debates e também quem avalia o desenvolvimento integral do aluno, conseguindo dar um feedback mais geral, no longo prazo, não sendo tão imediato. Esse novo papel, ele exige mais preparo, mais escuta e mais intencionalidade pedagógica, mas também oferece uma relação mais rica com os estudantes. O professor deixa de ser o único detentor do saber e passa a ser o principal orientador da construção do conhecimento. As metodologias ativas são ferramentas. A competência pedagógica de quem as utiliza continua sendo um fator determinante para o sucesso no processo de aprendizagem. E para encerrar, fazendo uma síntese de tudo que a gente abordou nessa apresentação, esse quadro ele sintetiza as 4 metodologias apresentadas, princípios e benefícios central de cada uma, que seria a sala de aula invertida, a teoria em casa, a prática em sala para uso eficiente do tempo presencial, a instrução por pares, onde alunos explicam para alunos, promovendo a argumentação e compreensão conceitual, o PBL, onde o problema precede a teoria, estimulando a pesquisa, a colaboração e a aplicação de casos reais, a gamificação, onde é introduzido elementos de jogos que aumentam o engajamento e fornecem feedback contínuo e imediato. A chave de tudo isso é a intencionalidade pedagógica de saber em qual momento e onde usar cada dessas estratégias de acordo com a aceitação e adaptabilidade da turma e o que se espera como resultado. O passo seguinte é a contextualização. Cada escola, cada turma e cada disciplina exige adaptações. Não existe uma aplicação universal sobre essas novas metodologias, dessas metodologias ativas. O que existe é essa intencionalidade do professor que sabe por que está usando determinada estratégia e o que ele está esperando como resultado. Os materiais de aprofundamento e referência estão disponíveis para consulta. E essa foi uma breve introdução dos conceitos de metodologias ativas e de aprendizagem significativa. Espero que tenha sido claro, espero que tenha ficado claro e estou aberta para dúvidas. Obrigada.